O recente episódio de tentativa de censura de uma HQ por parte da Prefeitura do Rio de Janeiro é a prova de que o Brasil está andando para trás. Eu vou explicar isso nesse vídeo. Além de jornalista, crítico musical e consultor artístico, eu também realizo palestras, workshops, atuo como DJ e participo de uma série de eventos culturais. Para você me contratar, basta entrar em contato com a agência Danispol e eu estarei no seu evento trazendo cultura e diversão. Antes de eu começar com essa nossa conversa, não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal. Você já sabe muito bem como é que se faz, né? Meu amigo e minha amiga, desde 1988 está escrito na Constituição Federal que é terminantemente proibida qualquer tentativa de cerceamento de liberdade de expressão no Brasil. Da mesma forma, desde maio passado, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é proibida qualquer tentativa ou qualquer ato de homofobia, com penas equivalentes às acusações de racismo. Mesmo diante dessa realidade, a Prefeitura do Rio de Janeiro decidiu, com uma justificativa completamente homofóbica, recolher e impedir a venda de uma HQ, ou de um gibi, ou de um quadrinho, como quer que você conheça, na recente Bienal do Livro que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Eles tentaram impedir que fosse comercializada a graphic novel, vamos dizer assim, Os Vingadores, a Cruzada das Crianças, alegando que dentro dessa história havia um beijo homossexual entre dois personagens que quem acompanha as graphic novels sabe que são abertamente homossexuais. Os personagens são Wicano e Hulkling. A prefeitura disse que esses exemplares só poderiam ser vendidos se eles fossem envoltos numa capa preta e com um adesivo dizendo que havia material pornográfico dentro. Isso é uma insanidade total, porque trata de um beijo de carinho, de afeto entre dois personagens como se fosse pornografia. Agora, é claro que se fosse um beijo heterossexual não haveria nenhum tipo de alarde por parte da prefeitura, o que só aumenta a sensação de que foi realmente um ato homofóbico. Como a gritaria contra essa barbaridade foi imensa, o prefeito do Rio de Janeiro, que já foi bispo, ou é bispo ainda, o Marcelo Crivella, ele se viu obrigado a gravar um vídeo que só piorou a situação, porque ali ele tornou explícito exatamente o preconceito homofóbico. Ele disse nesse vídeo que todo material pornográfico e que fosse referente ao homossexualismo e endereçado a crianças deveria vir embalado num plástico preto e com um aviso a respeito do seu conteúdo. Isso é simplesmente um absurdo. Esse vídeo piorou ainda mais a situação. E tentando justificar, ele disse ainda que é inadmissível que conteúdo homossexual, vamos dizer assim, fosse mostrado para menores de idade. O cara acha que isso é inadmissível. É uma atitude inadmissível para uma autoridade, uma atitude recheada de ignorância, de homofobia, de falta de respeito e de falta de civilidade em relação a qualquer ser humano. Para o prefeito e seu raciocínio completamente obscurantista, o beijo de afeto entre dois personagens homossexuais é pornografia. Você quer coisa mais absurda do que isso? E o mais incrível disso tudo é você usar essa justificativa de que você está protegendo as crianças desse tipo de conteúdo. Esse tipo de postura, na verdade, é uma ação extremamente hipócrita e populista do prefeito, tentando agradar a uma parcela do seu eleitorado mais conservadora, mais evangélica, porque precisa ser muito ignorante para achar que nos dias de hoje
uma graphic novel ou HQ, quadrinho, gibi, como você quiser denominar, seja endereçada única e exclusivamente a um público infantil. Todo mundo sabe que esse tipo de publicação hoje atinge um determinado público que vai de todas as faixas etárias que você puder imaginar. Eu conheço gente, por exemplo, que é muito mais velha do que eu e que continua lendo Os Vingadores, Batman, com a mesma intensidade que fazia quando era mais jovem. É claro que a Bienal tratou de reagir a esse tipo de autoritarismo inadmissível e entrou com uma liminar contra essa ação da prefeitura. Da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal também reafirmou essa posição contra a homofobia, dizendo que não tem cabimento ter esse tipo de atitude de recolher uma obra por conta de um beijo homossexual. Na minha opinião, a leitura desse tipo de quadrinho, de graphic novel ou HQ, na verdade, ela serve como uma porta para qualquer pessoa, incluindo crianças e adolescentes, inclui uma porta, cara, para que esses jovens tenham uma compreensão muito melhor do que significa diversidade, respeito e conexão com alguns valores que cercam o nosso cotidiano e que são retratadas nessas obras de arte, vamos dizer assim. Desde cedo, as crianças e os jovens aprendem, cara, que as formas de amor são muito bem-vindas e que é exatamente esse tipo de raciocínio, de compreensão, que vai fazer com que você adquira noções de civilidade, de respeito e de convivência entre pessoas diferentes. E isso certamente vai afastar crianças, jovens, adolescentes, não importa quem, vai afastar todo mundo da ignorância, do preconceito e do ódio. Essa graphic novel, Os Vingadores, A Cruzada das Crianças, na verdade ela foi publicada em 2010 e é uma história do universo dos Jovens Vingadores, né? Que era uma espécie de clube, vamos dizer assim, um clã ou uma equipe que tentava manter viva a chama dos Vingadores tradicionais que todo mundo conhece. A história ela trata da busca de dois personagens, que é o Wicano e a Celery, em busca da identidade real da mãe, que na verdade é a Feiticeira Escarlate. Quem acompanha bem esse universo dos Jovens Vingadores sabe do que eu estou falando. E também quem acompanha esse universo sabe que existem outros personagens que são gays assumidos. Por exemplo, o Lanterna Verde do Terra 2 é homossexual, o Estrela Polar da Tropa Alpha da Marvel também é homossexual. Antes de eu continuar com esse papo muito sério, eu tenho também um outro papo também igualmente sério, que é um recado para você, principalmente você que é pai e mãe e está muito preocupado com o futuro dos seus filhos neste planeta cada vez mais lotado de lixo plástico. Presta atenção. Parece incrível, mas em pleno século XXI ainda temos que conscientizar as pessoas a respeito da maneira completamente errada que o plástico está sendo descartado na natureza justamente por essas mesmas pessoas. Para piorar, todo mundo ignora a urgência de uma política de reciclagem, não só de lixo plástico, mas de todos os outros tipos de lixo. E não me venha com esse papo de que você respeita coleta seletiva, porque ninguém faz isso. Eu aposto que você na sua casa não segue nada desse tipo de procedimento. Vai enganar outra pessoa. Eu tenho certeza absoluta que ninguém leva a sério isso na sua casa. Fala a verdade. É por essas e outras que a ONG Ambientalizando tem o meu total apoio e deve ter o seu também. Todo esse episódio gerou um tipo de reação por parte de várias pessoas, de várias comunidades, que foi uma coisa muito legal. Por exemplo, o youtuber Felipe Neto, por exemplo, é aquele cara de cabelo colorido que fica fazendo umas palhaçadas aí pra criançada, ele tomou uma atitude muito legal, cara. Ele foi na Bienal, ele comprou 14 mil exemplares de obras de cunho LGBT e passou a distribuir de graça na Bienal. O mesmo Felipe Neto
que tem algumas passagens homofóbicas há anos atrás. E ele mesmo se arrepende disso. Ele disse que acabou se informando, ele era muito imaturo na época, que ele acabou depois tomando contato com uma nova realidade, ele passou a ler sobre isso e hoje ele tem uma postura completamente diferente. Isso chama-se amadurecimento, isso chama-se adquirir maturidade. E eu penso que é exatamente esse um dos motivos pelos quais a Marvel colocou dentro do seu universo personagens gays, justamente para que as pessoas tomem contato com uma realidade e tenham uma maior compreensão a respeito das diversidades que existem dentro da população do nosso planeta. É isso que ajuda a combater a ignorância obscurantista. É isso que ajuda a impedir que a gente volte a uma certa idade das trevas. E a Prefeitura do Rio, na figura do seu pastor Marcelo Crivella, eles foram tão burros que eles acabaram servindo como uma espetacular ferramenta de marketing. Sabe por quê? Todos os exemplares dos Vingadores, A Cruzada das Crianças, todos os exemplares foram vendidos. Que beleza, né? Isso também só aumentou a frequência das pessoas na Bienal e outra coisa, quase todas as obras de cunho LGBT, vamos dizer assim, foram comercializadas. Que excelente agente de marketing foi o prefeito, não? O que eu quero reafirmar com esse vídeo é que é preciso defender com unhas e dentes a liberdade de expressão e a liberdade de você exercer a sua civilidade e respeito da maneira como você bem entender. É inadmissível que nos dias de hoje, principalmente numa época aqui no Brasil em que a gente vive um revival de obscurantismo quase fundamentalista, em que qualquer tipo de discussão hoje se transformou numa imensa guerra de torcidas, é fundamental que esse tipo de episódio seja tratado dessa forma, com seriedade, para que a gente tenha a exata noção do que a gente precisa combater para ter uma vida melhor. É inadmissível que a gente tenha uma grande parcela da população com esse tipo de postura, de fazer com que pessoas que pensem diferente sejam submetidas a uma espécie de julgamento e, pior, fazendo com que essas pessoas tenham que abaixar a cabeça e mudar suas atitudes só porque são contrariadas por essa espécie de parcela fundamentalista e ultraconservadora da população. Para terminar, eu queria só fazer uma pequena observação. A impressão que eu tenho é que tem muita gente aqui no Brasil, e quando eu digo muita gente, são políticos, são pessoas importantes na economia, pessoas importantes na sociedade e mesmo uma grande parcela da nossa população que, no fundo, tenta fazer com que o Brasil se transforme numa espécie de Gilead, que, para quem não sabe, é aquela teocracia ditatorial que é mostrada na série O Conto da Aia, né, ou Handmaid's Tale, que foi baseado no livro de mesmo título da escritora Margaret Atwood. O que as pessoas estão querendo é exatamente isso, que o Brasil se transforme numa Gilead. Se você não sabe do que eu estou falando, tenta assistir essa série e você vai perceber que há muito do Brasil nela. Pois bem, meu amigo e minha amiga, esse então foi o Papo Além da Música dessa semana. Não esquece de fazer a sua inscrição aqui no nosso canal, não esquece de deixar os seus comentários e na semana que vem eu volto com mais um assunto interessante e que tem que ser debatido, tá bom? Um abraço!